Olá, queridos alunos e tutores. Muito bom poder reencontrá-los mais uma vez. Como passaram da última aula? Espero que estejam bem dispostos para a aula de hoje. Vamos lá? Vamos observar o slide, a imagem que vocês estão vendo agora. Trata-se de uma imagem em que é possível fazer algumas reflexões. Observem que a imagem apresentada mostra uma família pobre, desabrigada, com necessidades, e o pai ele faz o seguinte questionamento: todo brasileiro tem direito à moradia, lendo um trecho da Constituição, enquanto a mãe faz a observação. Agora lê aquele pedaço bonito da fala da comida e da saúde, fazendo uma análise crítica do que nós temos dentro da nossa Constituição e tento que na realidade aplicada, que a Constituição sempre tem falas bonitas, várias leis que garantem vários direitos, entretanto não são aplicadas. Assim, essa imagem trata-se de uma reflexão crítica sobre as nossas leis e sua aplicação na sociedade. Iremos agora discutir 3 últimas unidades do nosso livro didático. Animados? Mais uma vez, reforço as orientações da última aula para que todos se atentem ao conteúdo apresentado. Como dito, para facilitar a realização das atividades e da disciplina e a construção do conhecimento, é importante que se dediquem, leiam o material didático, prestem atenção nas orientações dos tutores e na aula que ministrarei, anotando os pontos principais e as dúvidas para que sejam sanadas nos fóruns online. Lembrando que a participação de vocês nos fóruns é de muita importância. Recomendações dadas, agora é hora de trabalho. Vamos lá? Primeiramente, falaremos sobre os aspectos jurídicos, sociológicos e éticos da cidadania. E para entendermos esses aspectos, temos que entender o que é ser cidadão. Eu sou cidadã, você é um cidadão, somos cidadãos. Mas afinal, o que é ser cidadão? Vocês saberiam responder? Pois bem, avaliemos o sentido desse termo. Cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e que os exerce, participando ativamente das questões da sociedade. Assim, a cidadania representa a responsabilidade e o compromisso ativo com sua comunidade, sociedade e país. O professor Noé de Assunção utiliza o termo cidadão de papel, como vocês podem ver no slide. O professor Noé, para falar do termo, do significado de cidadão, ele faz uma referência e utiliza o termo cidadão de papel, como podemos ver na imagem a seguir. O cidadão de papel é um cidadão, de acordo com o professor Noé, com direitos adquiridos, mas não usufruídos. E isso acontece na grande maioria, por falta de informação. Ele conhece pouco ou quase nada sobre os direitos que possui, não manifestando suas opiniões, não fazendo reivindicações e muito menos lutando pela garantia desses direitos. E diante dessas informações do professor em relação ao cidadão de papel, que significa aquele cidadão que conhece seus direitos, mas não os exercem, eu gostaria de saber de vocês. Vocês poderiam e vocês se consideram cidadãos de papel? E o que devemos fazer, portanto, para não sermos no nosso dia a dia cidadãos de papéis? Como educadores, o que podemos fazer para construir uma sociedade mais cidadã? Pensemos que para construir uma sociedade cidadã, temos que assumir também o nosso papel como cidadãos, conhecendo e exercendo os nossos direitos e deveres. E como educadores, temos uma responsabilidade ainda maior, pois além de conhecer e exercer os nossos direitos e deveres, temos a obrigação de ensinar aos nossos alunos, alertando-os para que possam se tornar pessoas mais críticas e conhecedoras dos seus direitos e deveres, esclarecendo eles ainda sobre as necessidades de conhecer e lutar para que seus direitos e deveres constantes na Constituição sejam garantidos. Não podemos deixar que esses jovens, portanto, corram risco de virarem cidadãos de papel. Assim, educando, é possível pensar em uma sociedade mais justa e melhor para se viver.
Todos nós esperamos sempre que o Estado produza bens e serviços sociais como saúde, educação, segurança e previdência social e que esses serviços sejam distribuídos de maneira gratuita a toda a sociedade, sendo este ato o contrato social. O contrato social, ele é uma passagem do estado de natureza à sociedade civil. É uma espécie de acordo pelo qual os homens abrem mão de sua liberdade, concordando em transferir a terceiro, o Estado, o poder de criar leis. Esse contratualismo permite que a sociedade conheça uma autoridade igual para todos, neste caso, o Estado, sendo responsável por um regime político e por uma criação de um conjunto de regras. Não sei se já ouviram falar, mas um princípio constitucional que é extremamente importante para nós é o princípio da isonomia, que informa que todos são iguais perante a lei. Presume-se deste modo que o Estado ele deve estar a serviço de toda a sociedade e não apenas de uma minoria. Assim, os governantes devem exercer os seus mandatos em nome dos interesses gerais da população e buscando igualdade e liberdade. Nesse sentido, é importante que tenhamos uma política de igualdade formal que garanta o contrato social que se firma entre o povo e o Estado. Sendo assim, é exigência desse contrato combater todas as formas de preconceito e discriminação, seja por motivo de raça, sexo, religião, cultura, condição física ou econômica. Promover por meio da educação, da saúde, da moradia, do emprego, do meio ambiente sustentável e de outros benefícios sociais a igualdade entre os desiguais. Esse chamado contrato social, tão importante para todos nós, foi idealizado por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um importante intelectual do século XVIII que pensou na constituição de um Estado como meio organizador da sociedade civil. Para Rousseau, o homem nasceria bom, mas a sociedade o corromperia. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado, por fatores como a sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, o que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por conhecimentos e status. Mesmo assim, acreditava que seria possível pensar numa sociedade ideal. Sendo assim, sua ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa do século XVIII. A questão que se colocava era a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Segundo Rousseau, isso seria possível através de um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade e a soberania política da vontade coletiva. E aí, cursistas, está ficando claro para vocês todas as informações apresentadas até agora? Continuem atentos, falta ainda muita coisa boa para aprender. Voltemos a falar sobre as informações que costumamos ouvir, que nos interessam como cidadãos, mas que nem sempre entendemos na medida adequada. Já ouviram falar que todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição? Com certeza que sim. Essa é uma informação que consta no parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. O referendo também é uma consulta direta ao cidadão, contudo, se diferencia do plebiscito, pois a consulta será sobre determinada lei, após já ter sido elaborada e aprovada pelos órgãos competentes. Já a iniciativa popular é o direito que o cidadão tem de apresentar projetos de lei para serem votados e eventualmente aprovados pelo Congresso Nacional. Para os cidadãos apresentarem um projeto de lei, é necessária a assinatura de 1% dos eleitores do país, distribuído em pelo menos 5 estados. Assim, vimos que constitucionalmente é garantida uma soberania popular e que permite os direitos e deveres individuais e gerais, os quais, dentre eles, podemos destacar
a igualdade de todo indivíduo perante a lei, a liberdade de pensamento, a assistência religiosa, liberdade de expressão, direito à privacidade, inviolabilidade da casa, sigilo de correspondência, liberdade de locomoção, liberdade de reunião e de associação, direito de propriedade, de herança, direito do consumidor, habeas corpus, habeas datas, direito de petição e mandado de segurança. Poderíamos ficar aqui horas especificando e relacionando os nossos direitos, mas diante do curto tempo que nós temos, não será possível. Porém, é preciso conhecê-los. Lembram-se do papel do cidadão? Dessa forma, é importante que vocês pesquisem sobre esses direitos, pois são extremamente importantes para a vida de cada um de vocês, na defesa dos seus interesses e na construção de uma sociedade melhor. Esses direitos sociais, eles são classificados em 5 classes, que dizem respeito ao trabalhador, à seguridade, compreendendo os direitos à saúde, previdência e assistência social, à educação e cultura, à família, criança, adolescente e idoso e ao meio ambiente. Essas 5 classes de direitos sociais tentam abarcar todas as necessidades e os anseios das nossas sociedades. Pensemos, por exemplo, que uma das garantias básicas do cidadão é pelo menos o salário mínimo, o qual tem uma função de atender às necessidades do indivíduo. Nesta imagem que vocês estão vendo, mostra o salário mínimo estrangulando um operário, trabalhador, representando que apesar de o salário mínimo ter uma finalidade de atender às necessidades básicas do cidadão, na prática isso não acontece, sendo o salário mínimo, portanto, insuficiente para atender o cidadão. Essa outra imagem apresenta um pai de família e uma mãe de família dividindo o salário mínimo para tentar pagar uma de suas despesas básicas, como alimentação e aluguel, alimentação através de uma cesta básica, não conseguindo com esse salário pagar outras despesas, tais como saúde, educação, salário, evidenciando que esse mínimo não é suficiente para outras necessidades. É possível avaliar também, a partir dos comparativos, dos aumentos dos produtos e a desproporcionalidade do aumento do salário mínimo, que esse mínimo acaba ficando cada vez menor, como pode observar na segunda imagem do mesmo slide. Depois de refletirmos sobre a Constituição, sobre o sentido do cidadão e de seus direitos básicos, passaremos a estudar a legislação trabalhista brasileira. Ganhem mais fôlego. Isso nos interessa. A Constituição assegura aos trabalhadores urbanos e rurais uma série de direitos fundamentais, além de outros que visam a melhoria da sua qualidade de vida. É notória a preocupação da Constituição no que se refere à proteção do cidadão na questão trabalhista, já que o trabalho, muitas vezes desvalorizado, dá vez ao desemprego, que torna esquecido o princípio da dignidade da pessoa humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como a Organização Internacional do Trabalho, vislumbram a proteção, seja ela de maneira individual ou coletiva, como é o caso dos sindicatos. O que se percebe deste modo é o desejo de uma sociedade mais justa e igualitária para todos os trabalhadores. Vários são os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição e na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, tais como o direito do trabalhador de ter sua carteira de trabalho assinada, duração de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, descanso semanal remunerado e várias outras peculiaridades referentes a essa jornada. Sobre a remuneração, como já dito, tem que existir pelo menos uma garantia de um salário mínimo, devendo este ser reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo. Temos também como garantia ao trabalhador o salário maternidade, o salário família, gratificações como 13º, férias, FGTS, suspensão do contrato de trabalho, aviso prévio e direito de greve. A lei prevê ainda algumas situações referentes a demissões, como a despedida por justa causa, que ocorre quando o empregador demite o empregado e este perde alguns direitos.
Essa demissão só poderá ocorrer em certas ocasiões, como, por exemplo, roubo ou falsificação de documentos, comportamento incompatível com o permitido pelas regras da sociedade, tal como com uma conduta libidinosa ou qualquer tipo de assédio. A execução de negociações por conta própria, sem a permissão do empregador, a qual se inclui qualquer tipo de vendas e negócios dentro do ambiente de trabalho. Em caso de empregado ser condenado à prisão, porém somente se for um caso que ele não possa recorrer de sua decisão. Negligência no serviço, preguiça, entrega de serviço pela metade e falta de empenho. Também, em caso de embriaguez durante o serviço, mesmo que ele não beba durante o trabalho, o fato só de chegar ao serviço embriagado pode ter como consequência uma demissão por justa causa. Violação do segredo da empresa ou venda do mesmo para uma concorrência, indisciplina ou abandono de função após falta de 30 dias seguidos, pode ser caracterizado também abandono do serviço, dentre outras. Bom, na rescisão por justa causa, o empregado perde todos os seus direitos de rescisão, bem como aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º, FGTS, multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego. Caso tenha menos de 1 ano de carteira assinada, o empregado demitido tem direito apenas ao salário família e ao saldo de salário mensal. Se tiver mais de 1 ano de serviço, tem direito a receber seu salário mensal, suas férias proporcionais, inclusive vencidas, e também o salário família. Mas antes do empregador efetuar uma demissão por justa causa, é necessário que ele verifique a existência de provas do delito e do motivo que os levou a fazer essa demissão, como, por exemplo, boletim de ocorrência, ou, testemunhas, imagens recorrentes de câmera de segurança, dentre outros. Viram o quanto nós trabalhadores precisamos saber? Ainda não acabou. Também o empregador pode praticar atos que caracterizem a justa causa, podendo o empregado pedir a rescisão do contrato de trabalho. O que significa que não é só o patrão que pode rescindir o contrato do trabalhador, mas também o próprio trabalhador pode se valer do direito de pedir sua rescisão, o que pode ser feito nos seguintes casos: exigir do empregado serviços superiores às suas forças, contrários aos seus bons costumes e alheios ao contrato; tratar o empregado com rigor excessivo; submeter o empregado ao perigo manifesto de mal considerável; deixar de cumprir as obrigações do contrato de trabalho; praticar com o empregado ou pessoas de sua família atos lesivos da honra e boa fama; ofender fisicamente o empregado ou pessoas de sua família, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; reduzir unilateralmente o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a sua remuneração. Um caso muito comum no dia a dia do trabalhador é o assédio moral. O assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias e sem qualquer simetria, em que predominam a conduta negativa e as relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes, dirigidas a um subordinado, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir até do próprio emprego. Caracteriza-se deste modo o assédio moral pela degradação deliberada das condições de trabalho, constituindo uma experiência negativa que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador da organização. A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada. Estes, por sua vez, por medo do desemprego e a vergonha de serem também humilhados, associada ao estímulo constante da competitividade,
rompem os laços afetivos com a vítima e frequentemente reproduzem e reatualizam as ações e os atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o pacto da tolerância e do silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se desestabilizando e fragilizando, perdendo a sua autoestima. A humilhação e o deboche repetitivos e de longa duração interferem na vida do trabalhador e da trabalhadora, de modo direto, comprometendo a sua identidade, dignidade e as relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental, que podem evoluir para uma incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações de condição de trabalho. Assim, muitos trabalhadores sofrem assédio moral, contudo não reagem, não buscando tomar medidas diante dessa situação. E vocês, no ambiente de trabalho escolar, como educadores, já sofreram assédio moral de algum funcionário da escola? Depois desses esclarecimentos, é possível avaliar que em alguns momentos já cometeram assédio moral ou já foram vítimas deles. Pensem que há como punir quem comete essas violências e reflitam sobre os danos que esse assédio pode causar na vida do trabalhador, além das consequências possíveis para esse delito. Para ilustrar o que foi dito, vejamos algumas imagens. Nessa imagem, temos aqui imagens ilustrativas sobre o assédio moral. Nessa primeira imagem aqui tem um chefe com o dedo no nariz de um empregado e tem algumas palavras escritas. Assédio moral significa menosprezar, fragilizar, ridicularizar, humilhar, inferiorizar, perseguir, discriminar e acusar injustamente, que é o que está acontecendo nessa imagem. E a segunda imagem, que é muito comum no nosso dia a dia, dentro dos nossos trabalhos, são as famosas metas, em que o empregador ele está impondo metas abusivas de forma a pressionar o trabalhador para poder cumprir sob pena de alguma punição. Essa meta abusiva, essa pressão em cima do trabalhador também é conhecido como assédio moral. Esse segundo slide tem uma imagem de um empregador com os funcionários fazendo uma reunião em que ele coloca a figura de dois funcionários na parede, utilizando a expressão de incompetentes do mês, causando uma humilhação e um deboche para esses funcionários e ao mesmo tempo um transtorno para todas as suas vidas. O outro slide, a outra imagem um pouco abaixo, ela fala do assédio moral, que é crime. Então, nos alertando que nós temos o dever e nós podemos também, tendo o direito de denunciar, porque esse isolamento, essa humilhação, esse deboche, acúmulo de trabalho, pressão e ameaça, isso é crime. Então, portanto, nós devemos denunciar e dessa forma exercer os nossos direitos, evitando que outros trabalhadores passem por situações como essa. Mudando um pouco de assunto, mas também falando sobre os direitos do trabalhador, nós vamos falar sobre a greve. Vocês têm conhecimento de que é greve, do que é greve? Que a greve é um direito do trabalhador e, ao mesmo tempo, uma forma de reivindicar os seus direitos? Pois bem, refletiremos sobre essa questão a partir do próximo slide. Esse próximo slide, ele apresenta uma figura ilustrativa do direito de greve e algo comum que nós vivenciamos como educadores, a greve na educação. Vários trabalhadores lutando por seus direitos em busca de uma educação melhor. E logo em seguida nós temos o artigo 9º da Constituição, que fala que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre o interesse que devam por meio deles defender. O parágrafo 1º desse mesmo artigo fala que a lei definirá os outros serviços ou atividades essenciais, disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, enquanto o parágrafo 2º do artigo 9º fala que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas de leis. Então, esse artigo é o artigo que nos apresenta o nosso direito de greve.
Esse próximo slide, que também ilustra o de nosso direito de greve, ele apresenta que a greve não é crime, e sim uma conquista de um movimento sindical dos trabalhadores. Como podemos ver nessa figura, em que é possível observar algumas das reivindicações através desse movimento, como, por exemplo, o direito ao piso salarial e o combate ao assédio moral. E aí, queridos alunos, vocês em algum momento de suas vidas profissionais já fizeram greve? Vocês têm noção da importância desses movimentos grevistas na conquista dos nossos direitos e nas melhorias das condições dos nossos trabalhos? Sabem que muitos dos benefícios que o trabalhador já conquistou é fruto de greve? Portanto, acredito que não devemos ser omissos e buscar condições melhores de vida e de trabalho. As conquistas só são possíveis quando muitos se juntam pelos mesmos interesses. Assim, não devemos esperar que os outros lutem por nós. Continuando o nosso conteúdo, gostaria de ver o posicionamento de vocês. Se estão conseguindo absorver a matéria. Eu espero que sim. Em caso de dúvida, como eu já disse nas aulas anteriores, não se esqueçam de anotar e estarei à disposição nos fóruns para ajudá-los a sanar todas essas dúvidas. Cansados? Espero que não. Ânimo, agora falta pouco. Então vamos lá. Agora falarei sobre os elementos do direito administrativo. Vocês sabem o que é direito administrativo e o que se trata? Pois bem, o direito administrativo é um ramo relativamente novo da ciência jurídica, que irá estabelecer de forma democrática regras legais que se contrapõem ao abuso do poder dos governantes e regulem as atividades públicas do Estado, cada vez mais presente na vida socioeconômica. Dessa forma, o direito administrativo se refere a um conjunto de regras que regulam harmonicamente as atividades da administração pública, tratando dos funcionários e da organização dos serviços públicos necessários à promoção do bem comum. As fontes do direito administrativo são as mesmas fontes do direito, como nós já vimos na primeira aula. Vocês se recordam quais são elas? Vou refrescar a memória um pouco de vocês. As fontes são as leis, as doutrinas, jurisprudências e costumes, sendo também consideradas fontes deste ramo do direito a analogia, a equidade e os princípios gerais, os tratados internacionais e as instruções, regulamentos e circulares. Assim, essas fontes elas vão embasar e fundamentar a criação das leis administrativas e, ao mesmo tempo, influenciar e embasar as decisões referentes a estas. Conhecendo essas fontes, é importante também entendermos os princípios que regem o direito administrativo, sendo eles a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, finalidade, autotutela, continuidade do serviço público e razoabilidade. Ufa! Fôlego, pessoal! Estamos na reta final. Assim, o direito administrativo tem como objetivo a própria administração pública, que é um conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, com o intuito de promover o bem público da sociedade, sendo normalmente desempenhadas suas atividades por agentes públicos, ou seja, aquelas pessoas que exercem as funções estatais. Assim, assume dessa forma o serviço público o intuito de satisfazer as necessidades coletivas e promover o bem comum, devendo seguir as regras da generalidade, que diz que o serviço deve ser oferecido ao público geral sem distinção. A uniformidade, que quer dizer que o preço do serviço deve ser igual para todos, e a continuidade, que quer dizer que sua prestação deve ser constante, sem interrupção e atendendo às necessidades permanentes da sociedade. E, por último, a regularidade, que afirma que o serviço deve manter o mesmo nível de qualidade e quantidade. Estamos sempre cercados pelos serviços públicos, tanto os de execução diretas, que são aqueles executados diretamente pelo Estado, como os de emissão de moedas, bem como os de execução indireta, como o transporte e a telefonia.
Como agora você já sabe um pouco sobre o serviço público, vamos ver os principais deveres do administrador público, sendo estes: o dever de agir. O agente público ele tem o dever de agir em prol da sociedade, o dever de eficiência. O agente público tem o dever de agir, de buscar agir com perfeição e presteza. O dever de probidade, que é o dever que todo administrador tem de pautar suas atividades no estrito cumprimento dos princípios da honestidade e da moralidade pública. E o outro dever é o dever de prestar contas. O administrador público, ele tem o dever de prestar contas à população dos seus atos. Diante desse breve comentário sobre os deveres do administrador público, gostaria que refletissem e que respondessem se na prática esses deveres são respeitados. E teremos a triste constatação que o que existe é muito desrespeito a essas regras e, ao mesmo tempo, muita impunidade. É uma triste constatação, mas que devemos lutar em busca de uma mudança. Assim, a administração pública, ela tem por objetivo de proporcionar o bem comum à justiça. Todavia, não poderá agir com desrespeito às normas jurídicas e à moral administrativa. Para regular esse ato de administrar, várias situações de controle são criadas, como as licitações e os contratos. Sendo as licitações o conjunto de procedimentos administrativos que visam selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E sendo o contrato o acordo entre duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. Ajuste entre a administração pública e o particular, que busca o interesse coletivo. Deste modo, a matéria de direito administrativo é extensa e necessita de um estudo mais aprofundado, sendo necessário o aprofundamento de vocês em casa e um debate nos fóruns. Este estudo é de grande relevância para analisarmos os nossos governantes e com seus deveres e buscarmos os nossos direitos em prol de uma sociedade melhor. E tendo em vista o que já foi visto, vamos analisar estes slides com uma visão crítica dos problemas que enfrentamos na administração pública do nosso país. Esse slide apresenta uma realidade de descumprimento dos deveres da administração pública, com uma charge que faz referência ao nepotismo e sobre as licitações. Essa próxima charge apresenta uma figura que faz uma crítica do que é feito com o dinheiro público e o descrédito que os nossos políticos têm, sendo a palavra utilizada, a palavra político, como um xingamento nessa seguinte ilustração. Dessa forma, após essa ilustração, fica o questionamento: vocês ainda acreditam na política e na administração pública brasileira? Vocês acreditam que algo está mudando e que as atitudes ilícitas apresentadas nas figuras têm punição? E o que fazer para mudar essa realidade? Assim, depois de passar por vários temas, várias situações e reflexões, vamos agora finalizar falando um pouco sobre a nossa realidade profissional, como funcionários da educação que somos e sujeitos à nossa própria história. Vamos lá? A educação no Brasil foi trazida pelos portugueses, com um padrão de educação europeu, o que não quer dizer que as populações que por aqui viviam já não possuíam características próprias de ensino. Essa educação trazida estava associada à Companhia de Jesus. No período de exploração inicial, os esforços educacionais foram dirigidos aos indígenas, submetidos à chamada catequese, promovida pelos missionários jesuítas, que vinham ao nosso país difundir a crença cristã entre os nativos. A partir de 1772, a data da implantação do ensino público oficial no Brasil, e as aulas régias em que manteve o ensino religioso nas escolas. Durante esses quase 300 anos da história do Brasil, a educação não era para todos. Não era para escravos e nem para os negros. Esses não tinham os direitos à educação. A educação era elitizada. E atualmente, mudou muita coisa para vocês? Vocês acreditam que todos têm acesso a uma educação de qualidade? Fazendo uma análise crítica do nosso passado e do nosso presente, voltemos à explicação. Em 15 de outubro de 1827, foi aprovada a primeira lei sobre o ensino elementar, e a mesma vigoraria até 1946.
Essa lei determinou a criação das escolas de primeiras letras das cidades, das vilas e lugarejos, e escolas das meninas nas cidades de vilas mais populosas. Com a instauração da República em 1889, a educação sofreria mudanças, mas sempre sob os princípios adotados pelo novo regime: centralização, formalização e autoritarismo. Os professores começaram a fundar as suas associações de classe, em sua maioria em 1945, tendo criada a primeira associação de funcionários da escola pública, a FUSE, em São Paulo, em agosto de 1985. Tendo a partir da Constituição de 1988, que permitiu a sindicalização dos funcionários públicos, o começo da luta dos servidores públicos por melhores condições trabalhistas e, ao mesmo tempo, por uma melhor educação. Assim, queridos alunos, a educação no nosso país, ela vem se transformando com o decorrer do tempo, sofrendo influências de outros países, da religião e dos sistemas de governo, sendo criadas leis específicas da educação, como a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para ilustrar minha fala, temos aqui um slide que mostra a realidade da nossa educação, com a violência e a disparidade do ensino público com o ensino particular, e todas as dificuldades que nós enfrentamos como educadores no nosso dia a dia. Como vocês podem ver nesse próximo slide, nós temos aqui representando a falta de base familiar dentro das nossas escolas. Uma educadora apresentando a nota aos pais e ao aluno, e os pais chamando atenção por uma nota baixa do aluno. Enquanto atualmente, em 2009, que hoje nós poderemos também fazer referência a 2015, uma professora apresentando as notas aos pais dos alunos e os pais dos alunos, na verdade, chamando a atenção do professor pela nota baixa. Essa falta de base, estrutura familiar, ela está extremamente refletida no nosso ensino e influenciando ao mesmo tempo na educação do nosso país. Essa segunda imagem, no mesmo slide, ela apresenta a evolução do ser humano na educação, falando que essa evolução do ser humano, ela está estrita, ela está vinculada à educação, mostrando uma pessoa que está de uma forma baixa, cabisbaixa, ela vai crescendo com o livro na mão e chega ao ser um homem de sucesso. Então, o futuro do nosso país, ela está só será o sucesso através da educação. Assim, diante de tudo que foi visto, espero que as informações adquiridas nessas aulas, elas sejam aplicadas em suas vidas profissionais. Espero que vocês possam ter conseguido refletir sobre a nossa história, sobre o nosso direito e sobre as nossas leis. Assim, encerro essa aula novamente já com saudade de vocês. E espero que possamos nos encontrar durante toda a nossa vida, ou através da profissão, ou através de uma outra situação. Foi um grande prazer conhecê-los e desejo a vocês muito sucesso, perseverança nessa jornada de aluno e de profissionais da área da educação. Grandes beijos e até a próxima!